tirando boas notícias aí, fragmentos ainda de boas notícias na área econômica, o noticiário político é que continua dando as cartas e dois fatos na área política dominaram o noticiário e ainda esta manhã nos jornais estão dominando. Um deles é esta decisão relutante, tardia, né, do presidente Temer de afastar 4 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal que são apontados como suspeitos de envolvimento em corrupção patrocinada ou a serviço de grupos políticos, especialmente o PMDB, em negócios do Banco Estatal da Caixa Econômica Federal. Houve uma recomendação inicial, o Temer não queria melindrar os políticos que dominam as nomeações dentro da Caixa Econômica Federal historicamente, resistiu ali a qualquer providência preventiva em relação a esses suspeitos, até que o Banco Central e o próprio Ministério Público Federal disseram: olha, Temer, você tem que fazer alguma coisa, porque se você não fizer, você passa a ser responsável associado a novos atos, a novas irregularidades que esse grupo possa cometer dentro do Banco Estatal. Então a bomba vai estourar no seu colo também, você passa a ser parte do crime que venha a ser cometido depois de ter sido alertado a tomar providências que não está tomando. E aí apenas quando viu a batata esquentar no seu próprio colo, e não pelas razões preliminares que já justificariam alguma atitude, aí é que o Temer resolveu determinar um afastamento que acabou sendo, estará sendo de 15 dias, para que eles possam apresentar sua ampla defesa e tal. É tudo um jogo de cena, porque ainda que o Temer tenha tomado esta iniciativa e só o fez a contragosto, como ficou claro, já seria um escândalo que um presidente da República, colocado por órgãos oficiais, como o Ministério Público Federal, diante de uma realidade ou de uma investigação que coloca sob suspeitas graves figuras que estão no comando executivo de um dos maiores bancos do país, que é a Caixa Econômica Federal. Ainda que o Temer tenha feito isso de forma relutante, é surpreendente que o que ele fez seja tão pouco em relação à gravidade do que está em discussão. Essa conversa de afasta por 15 dias para que eles apresentem sua ampla defesa, como se eles já não tivessem, eventualmente, alguma defesa pronta, considerando que os fatos de que são suspeitos são públicos, são de conhecimento deles há um bom tempo, é uma forma de ver se esfria a conversa e daqui a 15 dias se produz alguma coisa como se não fosse possível produzi-la imediatamente. Senhores vice-presidentes da Caixa, suspeitos de qualquer coisa, que argumentos os senhores têm hoje para dirimir as dúvidas que pairam sobre sua probidade, sobre sua moralidade, sobre sua ética na condução dos negócios da Caixa? O que vocês têm a dizer hoje? E não sendo convincente esses argumentos, hoje toma-se a providência. Não, me dá 15 dias aí para uma defesa ampla. Pô, uma defesa ampla não podia estar pronta? Já não existe, não está na ponta da língua. Eles não sabiam que estavam citados pelos processos, pelas investigações, com base naquelas informações dadas por delatores e tudo mais? Ou não delatores, ou réus, ou condenados. Hoje, no Globo, a respeito disso, na coluna Poder em Jogo, a Lídia Medeiros, a colunista Lídia Medeiros, está dizendo o seguinte, que o Eduardo Cunha contou à Justiça como ocorreram as nomeações de alguns dos agora afastados vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. Segundo Cunha, para que o Ministério Público Federal pediu ontem uma pena de 386 anos de cadeia. Olha o tamanho, 386 anos de cadeia, só por causa dos processos relacionados às maracutaias de Cunha no âmbito da mesma Caixa Econômica Federal. Pois bem, este Cunha contou nos seus depoimentos que em 2011 as discussões para loteamento dos cargos na Caixa Econômica Federal eram feitas pelo Henrique Alves, né? O Henrique Alves, que era líder do PMDB na Câmara em 2011. O Henrique Alves, que, aliás, ontem, também o Ministério Público Federal
neste mesmo processo em que pediu 386 anos de cadeia para o Cunha, pediu 78 anos de cadeia para o Henrique Alves. Vejam o tipo de gente que comanda a distribuição, o loteamento de cargos da máquina pública federal. Pois bem, continua Eduardo Cunha, segundo a colunista Lídia Medeiros do Globo. Em 2011, Cunha relatou que as nomeações, as discussões para a nomeação de cargos na Caixa eram feitas pelo Henrique Alves, que era líder do PMDB na Câmara, pelo Renan Calheiros, líder do PMDB no Senado, e pelo próprio Michel Temer, que era o vice-presidente da República e presidente nacional do PMDB. Ou seja, a Caixa era um feudo, como aliás continua sendo, do PMDB. As nomeações, continua a informação, alcançavam, olha isso, gente, até o terceiro escalão. O cara nomeia o presidente da Caixa, o vice-presidente da Caixa, o gerente não sei de que do setor da Caixa, o cara do cafezinho, e vai nomeando o ascensorista, o motorista, para que a Caixa não seja um banco, seja um braço operacional dos interesses do partido, para dar no que deu, né? Pois bem, segundo essa informação, elas iam até o terceiro escalão e Deusdina Pereira, que à época era superintendente de negócios com empresas da Caixa Econômica Federal, imagine esse cargo, hein? Você ser superintendente de negócios com empresas da Caixa Econômica Federal. Imagina a grana, o volume de dinheiro, de interesses, de decisões que passam por essa senhora, ou passavam por essa senhora Deusdina Pereira, foi nomeada pela bancada dos Filipelli. Quem era Filipelli? Era Tadeu Filipelli, assessor especial de Temer, até maio de 2017, quando foi preso por participação no desvio de recursos em obras da Copa do Mundo. Então vejam, as figuras que comandam no presente e comandaram as operações, as nomeações dentro da Caixa Econômica Federal, são figuras que estão hoje ou presas, já condenadas, ou com pedidos de condenação que passam de décadas e algumas de séculos. Volto a dizer, Eduardo Cunha está com pedido de condenação em apenas processos da Caixa Econômica Federal de quase 4 séculos, 386 anos. Estas figuras, nelas incluídas o presidente Michel Temer como figura central no grupão do PMDB, e só usando o exemplo da Caixa, era que dominavam um banco público e dominam um banco público com este grau de interferência. Não é que você nomea o presidente para atender a uma bancada e o presidente na distribuição das políticas ou definição de políticas do banco estabelece que ele vai apoiar, por exemplo, investimentos em saneamento e aí atende lá um campo de interesse. Não. Você vai nomeando o presidente, aí nomeia o vice em função do deputado A, do senador B, do partido A, do partido B, aí nomeia o gerente, aí nomeia até o terceiro escalão da Caixa Econômica Federal. Não existe um banco, existe um braço partidário, ora do PMDB, ora do PT, ora do PDT, ora sei lá de quê. É assim que funciona o esquema da corrupção no Estado brasileiro. A Caixa Econômica, hoje em evidência, por causa desse pedido de condenação do Cunha e por conta do afastamento agora pirotécnico, aí, um pouco falso, né? Para esfriar o assunto de 4 vice-presidentes, essa Caixa Econômica Federal, hoje em evidência, é um retrato de como o Estado brasileiro é tratado pela classe política. O Estado brasileiro não existe para cumprir funções que interessem à sociedade, definir ações que interessem ao país, à população, aos contribuintes. Ela existe para operacionalizar o movimento de grana que abastece as quadrilhas políticas nos seus projetos de enriquecimento e de permanência no poder. Esse retrato 3x4 da Caixa Econômica Federal de hoje está dominando boa parte do noticiário, a partir, inclusive, da forma relutante, repito, da forma assombrosamente relutante com que o presidente da República tratou do assunto. Foi preciso, depois de haver a recomendação para afastamento dessas figuras suspeitas, que o presidente fosse alertado para o risco pessoal de vir a ser envolvido nos processos, para que aí sim ele tomasse alguma providência, que é essa que eu insisto, que é meramente teatral. Me dá aí 15 dias para me dar defesas e tal, bababá. O outro assunto que também está nas manchetes, nem mereceria nenhum destaque, mas ele é tão surpreendente pela formalidade das coisas ou das figuras envolvidas ou da figura envolvida, que aí ganhou destaque. Foi uma declaração dada. Aquele Falcão, que era presidente do PT, Falcão.
eu sempre achei que ele era uma espécie de, digamos assim, ocupante de um topo de uma cadeia alimentar da idiotice nacional. Sempre achei aquele Rui Falcão um idiota de marca maior. Quando ele saiu e entrou a Gleisi Hoffmann na presidência nacional do PT, eu disse, bom, continuará sendo, claro, uma função de combate, de liderança da máquina partidária e tal. O presidente de um partido tem que fazer isso. Mas achei que a taxa de idiotice fosse reduzir, fosse cair. E estou mordendo a língua porque essa Gleisi Hoffmann passa dia, entra dia, sai dia, ela consegue demonstrar que, primeiro, idiotice não é uma questão de gênero, não está restrita aos homens. Esta é uma mulher que supera todas as expectativas na produção de barbaridades, de idiotice, de sandices. A última sandice produzida por essa senhora, vocês vão ouvir aí numa declaração que ela deu a um blog, ou uma página qualquer aí da internet. Solta aí para vocês ouvirem. Para prender o Lula, vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso, vai ter que matar a gente. Aí vai ter que matar. Isso tinha que estar numa camisa de força, né? Isso é um imbecil completo. Então quer dizer que para prender o Lula, evidentemente em consequência de uma decisão judicial qualquer, vai ter que matar a gente. Como assim? Quer dizer que não importa o que venha a ser decidido pela justiça, não importa a que processo se refira esta decisão, e nem estou falando especificamente desse que agora vai ser julgado dia 24, você precisará matar a gente. Por quê? O Lula está acima da espécie humana, está acima da espécie que é passível de condenações. Como é que é esse negócio, Gleisi Hoffmann? E mais, eu acho, e sempre tenho dito aqui, que é impossível imaginar que os 3 juízes que vão julgar Lula agora dia 24, como brasileiros que são, humanos que são e tudo mais, não estejam, em alguma medida, sensíveis ou afetados, como qualquer um de nós estaria, por todo o contexto em que esse julgamento está inserido. De fato, trata-se de uma liderança política importante, de um nome de projeção internacional, uma figura que tem uma grande liderança em setores importantes da sociedade brasileira. Foi um ex-presidente que conseguiu se reeleger, que elegeu a sucessora e reelegeu a sucessora e tal. Não é uma figura como um réu qualquer e tal. Tudo bem, tudo isso tem uma campanha eleitoral a caminho, uma sucessão presidencial a caminho, ele é o candidato, é líder das pesquisas. É claro que um julgamento envolvendo um réu desse peso, dessa expressão pública, é um julgamento que produz sobre o julgador alguns elementos, alguns impulsos, alguns sensores ou coisa, talvez maiores ou diferentes ou mais típicos do que num outro julgamento, qualquer do cara que assaltou ali a padaria na esquina. Não deveria ser. A rigor, todos são iguais perante a lei. Mas quando você vai julgar Tiradentes, quando você vai julgar Mandela, quando você vai julgar, sei lá quem, figuras de peso histórico em momentos históricos, é claro que tem um outro tipo de contexto e é impossível que esse outro tipo de contexto não tenha qualquer tipo de interferência, de influência mínima que seja na formulação da decisão que os juízes vão tomar. Nesse sentido, eu tenho apostado aqui com meus amigos e tal, é mero palpite, né, de que não haverá uma condenação unânime do Lula. Não afirmo que haverá uma condenação, sequer isso eu afirmo, tem que esperar para ver o que os juízes vão decidir, mas na palpitologia, acho que se houver a condenação, ela não será unânime, será por 2-1. Neste caso, Lula preserva absolutamente todas as possibilidades de recursos e continua candidato legalmente e pode recorrer ao Supremo, ao STF, ao STJ, ao TSE, etc. Então, o que vai acontecer, repito, como tenho dito, dia 24 em Porto Alegre, é algo que no dia seguinte o país vai acordar e vai continuar igualzinho ao que estava na véspera. Não importa qual seja a decisão, o país não está esperando que aconteça alguma coisa ali para mudar o rumo de sua história. Ninguém vai deixar no dia seguinte de acordar, levar filho à escola, trabalhar, nada, zero. Vai ser um julgamento como tantos outros, a despeito de seu peso político, de suas consequências políticas e tudo mais. E acho que nesse conjunto de insumos adicionais que os juízes podem estar sofrendo ou recebendo, tal que seria natural diante da dimensão da coisa, se tem alguma influência do ambiente na decisão dos ministros, dos juízes, e eu admito que possa ter,
esta senhora acabou de dar uma grande contribuição a favor da tese de que Lula tem que ser condenado. Porque coloca os juízes diante da seguinte questão. Se a presidente do PT afirma que a condenação corresponderá a mortes, haverá reações que terão que matar gente, ele fica na seguinte situação: se eu não o fizer, parece que temi a ameaça feita pela presidente do PT. Parece que eu agora absolvi o Lula com medo de que a Gleisi Hoffmann comandasse uma carnificina nacional. Então, até onde é admissível que o ambiente político influencie ou interfira um pouco na decisão dos juízes, uma atitude como essa dessa idiota não ajuda Lula. Definitivamente não ajuda Lula. Cria um ambiente no qual aquela parcela possível de interferência ambiental na decisão estabelece o seguinte para o juiz: olha, meu amigo, se você agora tomar uma decisão favorável ao Lula, parecerá que você cedeu às ameaças da senhora Gleisi Hoffmann. Essa mulher é uma imbecil até quando acha que está falando coisa certa. Vamos lá.